Amigos queridos, como um feixe de varas, vibrando no diapasão do Evangelho, queremos estender as nossas sintonias a Jesus, Mestre amado, para que Jesus seja conosco uma vez mais, através dos seus mensageiros, destes abnegados servidores da sua seara, que são conosco, trazendo aos nossos corações vibrações de paz, serenidade, bom ânimo, para que então, Senhor, possamos estar imbuídos da força-tarefa do ato de servir incondicionalmente, onde quer que estejamos, sem perguntar a quem ou até quando, para que possamos desfraldar em nós a legítima bandeira do trabalho no bem constante. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, que estejamos com os sentimentos receptivos à livre manifestação da vossa bondade e da vossa sabedoria. Aqui estamos, Senhor, confiantes no trabalho operoso dos seus mensageiros, benfeitores incansáveis da vossa seara, Senhor, que estendem seu amor onde quer que haja dor. Assim, Mestre amado, com extremada gratidão em nossos corações, iluminados pela força do bem que o seu Evangelho nos traz, iniciamos nesta manhã as reflexões do Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são os bons espíritas, não bastando ser espírita. O Evangelho diz: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires do cristianismo, os grandes sábios e filósofos, e enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias, quando Jesus disse que em breve tempo nos enviaria o Consolador prometido. E esse Consolador prometido arregimentaria aqueles de nós compromissados com a doutrina dos Espíritos. E receberão a mesma recompensa, que digo eu, a mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Então, Kardec teve essa missão de resgatar em todos os períodos da humanidade aquilo que fora verdade, do ponto de vista filosófico, científico, cultural, social, moral, todas as áreas do progresso do espírito, ou seja, em todas as leis divinas, que sempre houve representantes na Terra, expressivos representantes daquela lei em especial, em detrimento de outras tantas. E estes precursores das leis de Deus que estiveram na Terra nos deixaram um legado. E coube ao trabalhador espírita cristão, o da última hora, aproveitar esse legado, todo esse manancial, toda essa lucidez da verdade está explicitada na doutrina dos Espíritos.
E ela veio de forma a não trazer equívocos interpretativos. Por isso que a doutrina espírita ela é sintética na sua codificação, mas ela é extremamente detalhada com aqueles espíritos compromissados a trazerem para a doutrina espírita uma aplicabilidade. E nós estamos falando essa última hora. Que hora é esta? Será que é a hora cronológica, né? Ou é o tempo interno do espírito? Que tempo é este? É o tempo de regeneração. Identificar onde estamos degenerados e nos regenerarmos. Esta é a oportunidade bendita que nós vamos ter que ter para dizer, olha, eu recebi uma empreita, eu recebi os meus compromissos que se farão no planejamento reencarnatório e ao término desse planejamento eu preciso ter aproveitado o tempo. Porque, no contrário, eu estarei voltando sem obras. E como ontem Emmanuel disse, ainda o que Jesus havia comentado, então você não terminou a obra, volta e recomeça do começo. Mas não sem agravantes, né? E ainda sobre a consideração do tempo no espaço reencarnatório, diz assim, uma lição chamada O Tempo do Caminho Verdade e Vida. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Nós estamos ainda é um conceito novo, esse aproveitamento do tempo. É absolutamente novo. Porque viver cada dia para nós era o aproveitamento do tempo, mas a doutrina espírita está trazendo, né, trouxe uma extremada reflexão, o que é o tempo, que é uma dádiva, que é um talento que nós recebemos para que o processo reencarnatório tenha êxito. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento moral e espiritual. É muito importante, a gente não faz ideia de quanto é complexo montar um planejamento com vetores atrativos, com aqueles espíritos que nós precisaremos estar necessariamente, que cruzarão o nosso caminho necessariamente, porque são eles os únicos instrumentos que eu tenho para a minha regeneração. E quão complexos são esses reencontros, essa injunção familiar, a oportunidade do trabalho, seja o trabalho profissional, seja o trabalho conosco mesmo, né? Talvez a gente precise acordar para esse aproveitamento do tempo, nem que seja na última hora. É lógico que todo homem conta com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, que tempo será esse? Que é o tempo da ociosidade, né? O tempo da inoperância. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. As pessoas procuram no dia a dia matar o tempo ou se ocupando de coisas efêmeras para terem o que fazer, para preencher o dia que parece vazio. E gostam daquela expressão popular, vamos nos reunir para jogar conversas fora, né? Que é o mesmo que matar o tempo. Se você fizer peneirar essa conversa fora, o que sobra de útil, né? O que sobra de aproveitamento, e o tempo está correndo, a existência está indo, e eu estou escapando, e quando eu percebo que meus compromissos comigo mesma, com o outro, não se realizaram, eu vou entrando no painel dos tormentos, os tormentos íntimos.
Então, nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas, que é a possibilidade do tempo. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam para o tempo é dinheiro, essa é outra expressão, né? Jogar conversa fora, matar o tempo é dinheiro, que são construções do nosso pensamento imediatista, né? Do nosso pensamento não como espíritos. Então, para sermos os da última hora, nós vamos receber uma gleba, uma área, uma seara. Nós vamos receber um reduto onde eu preciso cultivar obras. E ao terminar o meu planejamento reencarnatório, eu posso dizer, a obra está pronta, né? Então, que obra é essa que nós temos falado? Porque reconhece-se o verdadeiro espírito pelas suas obras, pelas transformações morais que realiza, pelas suas obras. Como que os espíritos nos identificam? Pelas obras. Não é pelas nossas ações. Porque nós podemos ter ações constantes, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, sem obras. Não é pela quantidade de trabalhos espirituais que nós temos na casa espírita, porque isso não reflete a obra. A obra refletirá no aproveitamento, olha, o que é que eu vim me regenerar? Essa é a obra. O que eu preciso para isso? De um contexto. Esse contexto se chama ambientação reencarnatória. Com quem eu vou realizar a obra? Com aqueles que me são afetos e vão me sustentar, e com aqueles que me são desafetos, que vou aprender a amar. Então, que ponto no meu ser espiritual, que característica vai revelar que nós estamos terminando a obra? Quando Jesus falou do Consolador prometido, ele já sabia que nós seríamos os retardatários. Já sabia. E que nos dariam tarefas fortes. Porque imaginem aquilo que alguém fez em um século, nós teríamos que fazer em 50 anos, 20 anos ou 10 anos. Né? Então, esse tempo é o acordar do espírito. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem, destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Esse capítulo vai falar muito da lei do trabalho, obviamente, né? E quanto à lei do trabalho, não é a lei do trabalho, as leis trabalhistas dos homens. É a lei do trabalho em minha consciência. E ela é a primeira lei depois da adoração. E tem um significado extremamente importante. Ninguém vivencia as leis divinas sem ter primeiro estruturado em si o valor do trabalho. Não há possibilidade de, eu vou pular a lei do trabalho, vou para a lei de preservação, de liberdade, vou para a lei... ninguém vai se nós primeiro não estivermos fortalecidos nesta operosidade do espírito na sua transformação íntima com a lei do trabalho. Porque quando nós recebemos o planejamento reencarnatório, com o nosso consentimento, nós viemos dotados de recursos para executar a obra. E se os nossos recursos são parcos, nós receberemos no percurso reencarnatório oportunidades. Olha só, então eu venho com recursos poucos, mas... olha, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 3 dias, eu receberei oportunidades que eu preciso agarrar e abraçar, porque elas me servirão de recursos posteriores, para que na hora das provas, que serão para todos nós, ou já foram, ou estão sendo, diante das provas, o nosso testemunho de retidão seja grande. E que nós tenhamos a coragem de abrir mão
de nos libertarmos da nossa própria inoperância, né? Para sairmos do patamar do entretenimento, para gozarmos a vida entre aspas, para o trabalho à custa de sacrifícios dos interesses pessoais. Esse é o momento da redenção do planeta. E se nós que estamos sensibilizados por esta situação geral do planeta, essa convulsão planetária catastrófica de dor, se nós estamos algo sensibilizados com isto, nós precisamos fazer a nossa parte na contribuição. O que é que nós vamos contribuir? Essas caravanas socorristas que nós mencionamos todos os dias, elas são legítimas e verdadeiras, mas elas precisam encontrar em cada trabalhador espírita cristão encarnado respaldo da obra de Jesus na Terra, para que essa obra se faça verdadeiramente em nós e na iluminação íntima se faça no coletivo. Porque a regeneração planetária não é alguém que fará por nós, amigos. Isso é uma imaturidade. Como a gente espera que os governantes façam por nós aquilo que nos cabe fazer, aquilo que nos cabe sermos honestos, sermos íntegros, trabalhadores, justos, amorosos, caridosos. Então, a nossa sensibilidade para o momento da pandemia não pode ser aquela que nos faz chorar ou nos paralise, mas precisa ser aquela que nos movimente as ações. E que a gente possa dizer, Senhor, a obra é a minha contribuição que eu fiz comigo e com aqueles que me servem. Então, vamos continuar refletindo sobre isso. Quando nós estamos encarnados na Terra, nós seremos convidados a viver momentos que serão para nós muito desafiadores. Porque tudo que nós vivemos aqui faz parte de um processo de aprimoramento e aperfeiçoamento do espírito. Então, como a Célia colocou, nessa pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos e estão absolutamente paralisados porque um filho único se foi, porque um pai amado, um esposo, uma mãe, um amigo, um grande amor, enfim. E muitas pessoas realmente vão ficar paralisadas e não vão se recuperar nessa existência. Porque para isso teria sido necessário uma busca muito intensa anteriormente ao fato, para que naquele instante em que o espírito passa por aquela situação desafiadora, ele pudesse ter recurso. Daí a importância, é claro que o espírito pode buscar a partir de agora, desse instante, obviamente, né? Mas a força que ele terá que fazer para começar agora, depois da dor, é muito maior do que antes da grande dor. Daí a importância, realmente, de nós priorizarmos na nossa vida, ser prioridade, compreender os ensinamentos de Jesus e a nós mesmos, para que na hora do grande desafio, nós estejamos de pé e de pé permanecemos. Com entendimento. Então, por exemplo, se eu não estou enganado, e pode ser que eu esteja, e se eu tiver, peço perdão, acho que são 40 parábolas que Jesus contou. 34, acho que é isso, 34. Então, cada uma dessas parábolas, elas precisam ser profundamente compreendidas por nós
debulhada na nossa intimidade, porque a cada momento da nossa vida que um desafio vai aparecer, Jesus já preveu e trouxe um ensinamento de como nós vamos passar por aquela situação sem sucumbir. Porque nenhuma situação da nossa vida veio para nos sucumbir. E, obviamente que Jesus não falou só por parábolas, todos os seus ensinamentos nos auxiliam nisso. Mas as parábolas, elas têm um efeito muito especial na vida do espírito. E essa que nós estamos estudando, em especial, que é a parábola da vinha ou do trabalhador da última hora, depende da tradução, nós somos convidados a ter um entendimento, vários entendimentos tão espetaculares, que não dá mesmo para a gente viver a vida do espírito sem essa compreensão. Porque sem essas compreensões, nós vamos ficar numa superficialidade total da nossa existência. Nós temos falado já há alguns dias e vamos prosseguir, e hoje nós queremos abordar um ponto assim, muito importante, que é o tempo, que é o que a Célia colocou agora. O tempo e o espaço, porque essa parábola ela vem falar para nós do trabalho, e a gente ainda vai falar bastante sobre isso, e do tempo. Porque o tempo, ele tem uma importância capital e total. O tempo e o espaço têm grande importância na vida do espírito, até que a sua consciência não desperte. Como assim? Quando a consciência desperta, o tempo passa a ser a eternidade. Quando a consciência está desperta, o espaço e o tempo perdem muito do seu significado como nós entendemos. Então, por exemplo, vamos trazer isso de uma forma bem clara. O espírito que despertou e que sabe que ele deve fazer o bem e faz o bem, será que ele escolhe um tempo para fazer o bem? Não. Ele faz o bem todo o tempo. Então, o bem para ele não depende mais do tempo. O espírito que despertou a sua consciência para o bem e que faz o bem, importa onde? Não importa mais. Porque o espírito que despertou a sua consciência, tempo e espaço não tem mais significado. Porque ele vive só o presente, só aqui e agora. Porque esse é o único tempo que existe na vida do espírito. Então, esse tema da parábola vem dizer para nós assim: quando eu não estou com a consciência desperta, como nós falamos ontem, então, nessa existência, suponhamos que eu tenha vindo para ser uma advogada. Como a minha consciência não está desperta, se você quiser falar de lei, vai lá no meu consultório, meu escritório. Porque eu não vou tratar de você com isso aqui, com você aqui na rua, porque na rua não é lugar de tratar de lei. Vai lá no escritório que a gente trata da lei. Porque lá você me paga. É lógico que a pessoa não fala isso. Porque eu só entendo o trabalho se alguém me pagar.
Mas na hora que a lei está introduzida, qualquer lugar é lugar de falar da lei. É óbvio que a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso, para isso não virar um destrambelhamento na nossa intimidade, porque as pessoas não têm limites. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando do Espírito que introjetou na sua intimidade o bem. Porque eu vou falar disso em qualquer lugar. Então, lá sim é o meu trabalho, eu ganho para isso, eu preciso me sustentar, tá certo, tá absolutamente correto, né? Eu sou remunerada por isso, ok. Mas se uma pessoa me pergunta na rua, eu falo. Por quê? Porque não tem mais limite para mim fazer isso. Eu faço em qualquer lugar. Em qualquer lugar é lugar de eu ser o que eu sou. Se é que eu seja, se é que eu sou. Então o Espírito, conforme ele adquire, então uma mãe, ou uma esposa, ou um marido, que ainda não adquiriu o valor, que não despertou a consciência para isso, ele quer ser marido, ou esposa, ou mãe, dentro de casa. Fora de casa, não. Aqui eu não sou isso. Por quê? Porque para mim, ser isso tem um lugar. É lá, naquele lugar, naquelas horas, das 7 às 9, das 7 às 5. Então eu tenho um tempo e espaço para eu fazer, para que eu possa realizar aquilo que eu chamo de bem, que é realmente um bem. É um bem. Mas é um bem cronometrado. Num tempo e num espaço. Então, se nós pegarmos, de novo, os exemplos, Eurípides, que era um educador, ele não era um educador no colégio Allan Kardec. Quando ele pegava a palavra na tribuna, como vereador, ele educava. Quando ele estava na rua, e uma criança o procurava, e perguntava, como está escrito nos registros lá, como que fazia um cálculo, uma conta, ou um verbo, ele parava, ensinava. Não falava assim, ó, amanhã, vai lá na escola, amanhã eu te ensino, que é lá que é o lugar de ensinar quanto que é 2 mais 2. Não. O Espírito que incorpora o bem não existe mais tempo e espaço. Por isso que a parábola diz para nós que o Espírito, e aí é importante que nós possamos ver aqui no item do Evangelho, em que o Evangelho diz assim para nós, olha, o trabalhador da última hora, ele desde a madrugada estava pronto. O trabalhador da última hora, desde a madrugada, estava pronto para o trabalho. O trabalho não tinha surgido ainda, mas ele estava pronto. Então, naquele momento em que ele é convidado, em 1 hora ele faz o que os outros levaram, como a Célia colocou ontem, muito tempo para fazer. Mas isso não importa, porque o tempo só conta no nível da consciência. Se a minha consciência não está desperta, talvez eu leve 20 séculos. O que você vai fazer em 3 anos? Porque aquele que está desperto, o tempo não conta mais, nem o espaço. Está acima disso. Está acima. Então, o trabalhador da última hora, que são os bons espíritos, que nós temos que nos tornar para aproveitar esse momento da nossa vida, é aquele espírito que diz assim, olha, como que eu posso fazer o bem? Olha,
Eu posso fazer o bem como pai, eu posso fazer o bem como mãe, eu posso fazer o bem como esposa, eu posso fazer o bem como marido, eu posso fazer o bem com a minha profissão, eu posso fazer o bem como espírita, eu posso fazer o bem com todos esses recursos que eu trouxe aqui. Então, todos esses recursos que eu trouxe aqui, eles estarão disponíveis lá na feira, lá em casa, lá na casa espírita, lá onde eu estiver. Os recursos que eu trouxe para fazer o bem estão para ser acessados pelo primeiro que aparece. Porque não tem mais tempo e espaço. E aí nós vamos entendendo, porque antes desse momento acontecer, antes da nossa consciência abrir e despertar, nós vamos colocando barreiras e limites, né, nas nossas forças, que não tem limite. Nós vamos colocando. É claro que nós não estamos falando assim, olha gente, então vamos ser todo mundo doido, aloprado, sem disciplina, sem regra. Nós temos uma música na evangelização de espírito que diz assim: se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de orar, vamos... né? Obviamente que tem a hora, que tem o tempo, óbvio. E que a gente pode dizer, olha, daqui 5 minutos, porque eu estou terminando uma tarefa, é óbvio, porque tudo tem que ter disciplina. Não é disso que nós estamos falando, mas é da disponibilidade íntima de eu dizer, você veio me buscar? É alguma coisa que eu posso te entregar? Você não vai sair sem isso. Porque é o bem. Então, esse entendimento que nós vamos começar a desdobrar, né, para trabalhador da última hora. O que é hora mesmo? O que é tempo mesmo? Reflexões. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do dia, que nos reunimos em Seu nome, queremos Te agradecer, Senhor, pelas Tuas lições de vida eterna, que chegam até nós, para abrir os nossos corações, para nos tornar espíritos ditosos, operosos no bem. Que nós estejamos apostos para servir. E servindo o Senhor, vamos ampliando as nossas potencialidades. Vamos adentrando no campo dos espíritos eleitos do Senhor. Vamos entrando na vibração feliz de aprender a servir. 1000 vezes obrigado, Senhor, por este tempo, por esta hora, por este momento em que o Senhor nos convida a nos libertarmos dos nossos equívocos e adentrarmos profundamente no campo do bem, semeando a verdade. Ampara-nos e fortalece-nos, para que onde quer que estejamos, Senhor, possamos estar em Seu nome. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça aqueles que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs,
de todos os nossos irmãos que se encontram na terra e sofrem, adoecidos do corpo e da alma. E nesta hora magnífica, Senhor, em que nos encontramos encarnados na terra, rogamos ao seu coração amoroso que proteja a nossa nação, o nosso país, que desperte os homens públicos, os homens, Senhor, que estão destinados nesse tempo a trazer para esta nação um tempo de consciência, um tempo, Senhor, onde todos nós iremos contribuir para uma nação justa, onde nós iremos contribuir para que esta pátria, Senhor, seja a pátria do Evangelho, onde os valores morais serão a nossa tônica. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.